Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer o segundo dia do Rotina Consciência, voltado para uma rotina de colaboração com o dia a dia da casa. Ontem a gente falou sobre a questão da observação. E hoje a gente vai trabalhar com o planejamento. Mas a gente vai precisar fazer uma observação que ontem eu não comentei. Uma coisa é eu observar o que a criança dá conta, observar se eu posso simplificar o processo e como eu me relaciono em relação à tarefa. Isso foi o que a gente basicamente falou ontem. Mas tem um ponto importante que é quando essas tarefas que a criança pode assumir vão se encaixar na rotina dela. Então, para isso, eu preciso olhar também quando é viável. Então, vou comentar uma situação aqui em casa para ilustrar, tá? Quem coloca a mesa do almoço e do jantar são as crianças. Mas acontece que a escola voltou parcialmente. Então, tem dias que o João vai, tem dias que a Mel vai. E quando eu trago eles da escola, já está na hora de almoçar, eles já estão com muita fome, né? Então, antigamente a gente fazia assim, João colocava a mesa do almoço, Mel jantar. E aí, a gente teve que rever essa lógica para que quem não estivesse na escola colocasse a mesa. E no dia que os dois estão na escola, e eles chegam com muita fome, ou eu e a Inês, a gente prepara a mesa do almoço. Então, é importante também olhar quando cabe essa tarefa, tá? Então, isso posto, olhamos para a observação, agora a gente vai começar a fazer essa organização. Então, olhamos lá no dia, outra coisa, essa tarefa precisa de mim para que a criança faça? Ou ela dá conta de fazer sozinha? Tá? Então, também a gente precisa olhar, porque eu tenho que olhar quando cabe para as duas pessoas. Vou falar de uma coisa que não é tarefa doméstica, mas que ilustra isso, tá? Com essa história da escola abrir e fechar, tem dias que o João tem que fazer a tarefa que veio da escola, né? E a proposta da escola é que ele fizesse online, com um vídeo da professora, e não funciona. Aqui em casa não funciona, eu também não acho que seja bom para ele, então eu precisei me organizar para fazer junto. Só que eu começo o meu dia de trabalho às 8h30 da manhã. As crianças acordam cedo e, por consequência, eu também. Então, nós nos organizamos para que seja das 7 às 8h30, porque cabe no meu horário e cabe no do João. Tudo bem? Então, isso também vale. Você vai precisar orientar a criança como que faz a caminha, ela é pequena e você vai fazer junto. Então, tem que caber no teu horário. Então, vamos começar a parte de planejamento. Então, eu vou olhar todas as tarefas que existem na casa e quais eu posso passar para a criança. Então, eu vou listar lá, olha, isso é a tarefa das crianças. Eles vão fazer a própria cama, eles vão tirar o próprio pratinho da mesa, eles vão ajudar a colocar roupa na máquina. Eu vou lá listar todas as tarefas que eu observei que eles dão conta e vou colocar. Vou pegar aquelas tarefas que eu não sei, mas que eu acho que eu poderia tentar. E vou testar também. E vou observar se eles dão conta. E vou acompanhando para ver quando encaixa melhor no dia. Algumas sugestões minhas de quem já fez esse planejamento com algumas famílias algumas vezes, tá? Começo de turno e fim de turno são melhores. Vou explicar o que significa isso. De manhã, temos 2 turnos, pelo menos aqui em casa, né? E acho que na pandemia, em muitas casas. A hora que acorda e perto do almoço, antes de almoçar. A mesma coisa à tarde, logo depois do almoço, fim do dia. Por que essa orientação? Porque se você coloca a tarefa no meio do dia, ela quebra demais a sua estrutura. E aí o dia não rende. Só para explicar, o nosso cérebro, ele não foi pensado para mudar de tarefa. Essa coisa de ser multitask não existe, gente. De verdade, não existe. Nós não somos multitask. A nossa produtividade, eu não sei se esse é o melhor termo, porque eu não gosto muito dele,
ela está intimamente ligada com a nossa capacidade de foco. Então, se eu fico... Bom, acho que toda mãe sabe disso, né? Você está tentando escrever um texto e vem a criança e grita e você tem que parar para ver o que está acontecendo. Você não volta de onde você estava numa boa. Não volta. Você precisa recomeçar, reler o texto, ver onde parou. A mente gasta um tempo. É como se a gente pegasse a geladeira e tirasse da tomada. Toda vez que a gente tira da tomada e põe na tomada, ela gasta um tanto a mais de energia para se religar. É isso que acontece com o nosso cérebro. Nosso cérebro foi feito para ficar em uma tarefa, depois outra, e não ficar alternando. Então, cada vez que você alterna, você gasta energia. Isso vale para você, vale para as criaturinhas, certo? Então, se eu coloco no começo do dia, então acordou, tomou café da manhã, lava a louça do café, como a Mel fez hoje. Bom, funciona. Terminou de almoçar, lava a louça. Funciona, porque depois que a tarefa estiver feita, o dia segue. Acordou, fez a cama. Funciona. O que não funciona? Acordou às 6 horas da manhã, vai ajudar a colocar a roupa na máquina às 10. Essas são tarefas bem difíceis de conseguir colaboração. O que eu faço aqui em casa, tá bom? A gente tem as tarefas diárias, aquelas que são cumpridas, executadas todos os dias. Lavar a louça, arrumar a cama, ligar o aspiradorzinho para limpar o quarto. Isso são tarefas diárias. Tarefas que não são diárias. Lavar roupa. Eu lavo um dia a roupa da família, outro dia roupa de cama e banho. Passar roupa a gente não passa quase nunca. Está praticamente extinta aqui em casa na pandemia. Fazer faxina no banheiro, uma vez por semana. Lavar os vidros, era semanal, agora a gente tem feito quinzenal, tá? Então, o que eu faço? Essas tarefas diárias já tá no esquema. E aí eu pego uma dessas tarefas que não são diárias por dia da semana. Então, se eu lavo roupa na segunda e na quinta, a faxina do banheiro eu divido na terça-feira. Aí, na quarta-feira, eu vou fazer o vidro numa semana. Na outra semana, eu vou fazer uma faxina nos escritórios, meu e do Ricardo. Tá? Que a gente tem, na verdade, eu confesso que tem sido menos do que isso. Mas a lógica é essa. Então, eu tenho uma única tarefa por dia extra. E as diárias. As crianças aqui em casa fazem parte de algumas tarefas extras, outras não. Então, eles conseguem levar a roupa do banheiro, onde elas ficam acumulando, para a máquina de lavar. Eles conseguem até ligar a máquina, mas eu prefiro que não façam, porque se me quebrar a máquina, eu estou em plena pandemia, eu tenho que chamar um técnico. Então, por precaução, não fazem, tá? Vidro, eles adoram fazer. Amam de paixão, fazem aquela lambreca. E eu deixo, porque eles ficam ocupados, eu não tenho que pensar em entretenimento infantil. Então, para mim, isso é um alívio, tá? Eu sei que para outras famílias isso é um problema, porque a pessoa fica angustiada que a criança vai ficar, em vez de ser uma tarefa que vai levar 20 minutos, a criança vai levar 1 hora e no final tem aquela lambança, né? O que eu faço? Eu deixo eles fazerem a lambança e depois eu limpo a lambança nos 20 minutos que eu teria feito e eu tento encaixar nesses períodos da manhã, do começo do turno ao fim do turno. Vai de cada família como funciona. Deixa eu ver se eu lembro de mais alguma coisa importante do nosso planejamento. Falei dos horários que eu recomendo, que eu acho que são mais fáceis. Falei de quebrar... uma coisa que vale para a criança e vale para o adulto, né? Quando a gente está falando de divisão de tarefas entre pares, né? Marido e mulher, esposo e esposa, mãe e filha, né? Quando mora com a avó, enfim, né? A tarefa é inteira executada pela mesma pessoa. Esse exemplo que eu dei, eu não estou entendendo o vidro como uma tarefa das crianças. Eu estou entendendo ela como um divertimento, uma brincadeira, e depois a tarefa. E aí a tarefa é toda minha, tá? O que não funciona? Eu planejo, o Ricardo executa. Isso não dá certo, gente.
Um clássico que aqui em casa é batata para falhar. Lista de mercado versus compra de mercado. Quem faz a lista semanal sou eu e a Inês. Nós gerenciamos o estoque. Sempre que eu preciso que o Ricardo compre, ele não entende exatamente o que precisa ser comprado. Ele não está acostumado com as marcas que nós usamos. Eu e as crianças gostamos de um tipo de iogurte. Ele pega outro modelo de iogurte, nem sempre funciona. Isso é uma questão. A outra questão é quantidade. Eu tomo 12 garrafas de água com gás por semana. O Ricardo vai e ele acha um exagero. E ele não traz. E aí eu tenho que voltar no mercado. Me deu 2 trabalhos. Um de ficar bravo, fazer a lista, outro de voltar. Então, eu evito. Não é que nunca acontece, mas quem faz a lista, faz as compras. Quem planejou a comida, faz o almoço ou o jantar. Então, fica com a tarefa inteira, né? Isso facilita, primeiro, que a pessoa sabe que ela precisa executar. Segundo, junto com a tarefa, vai a responsabilidade pela tarefa. Então, uma coisa. Aqui em casa, tá? Eu trabalho para que as crianças tenham autonomia para saber quais são as suas próprias obrigações, para que eu não fique a chata de plantão pedindo todo dia que eles façam. Funciona sempre. Mas eu me esforço para isso. E algumas coisas eu já tenho de graça. Então, hoje eu não preciso falar para filho meu que precisa tirar o prato da mesa. Meus filhos fazem e pronto. Aliás, quando a Mel era um toquinho de gente, ela tinha 1 ano e 10 meses, tá? Ela foi pela primeira vez num restaurante. Ela tá com quase 5, ela faz 5 no sábado. E ela nunca tinha visto isso, né? Então, de repente, veio o garçom e tirou o meu prato. Ela olhou. Mamãe, ali tem pia? Eu não entendi a pergunta. Fiquei olhando. Ali tem pia? Não entendi. Daqui a pouco, volta o garçom e vai pegar o prato dela. E ela olha muito, um toquinho de gente, loirinha de olho azul, olha bem brava pra ele. Eu levo a minha prato. Ou seja, né? Ela já tem isso, quem come leva. E eu tive que explicar para ela que tudo bem, naquele lugar ela podia aceitar a gentileza, que ele estava sendo só gentil com ela, e que ele não estava dizendo que ela era pequena e não podia levar. Mas é isso. A cama é assim. Como a gente está nesse abre e fecha da escola, e em dia de escola fica muito puxado, as crianças acordarem, tomar café da manhã, colocar o prato na pia, trocar de roupa, escovar o dente, pentear o cabelo e arrumar a cama, sendo que a gente entra, a escola começa às 7 horas da manhã, 7h10, né? Então, eles foram meio que dispensados de arrumar a caminha na hora que saem. Eles arrumam na hora que eles voltam da escola. Isso transformou a minha rotina, um pouco mais difícil, vou ser sincera. Porque eles esquecem, eles voltam da escola cansados, eles ficam irritados, não querem fazer e blá, 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 né? E a gente vai discutir sobre isso lá na próxima aula, que é a de flexibilidade. A gente vai conversar como que a gente faz, como que a gente trata, como eu trato esses casos. Tudo bem? Então, eu acho que de planejamento a gente já falou. Amanhã é o grande dia desse curso. Normalmente, nos cursos Rotina Consciente, o dia mais importante é o primeiro. E, realmente, fazer uma boa observação é fundamental. Mas, na questão de uma rotina de colaboração em família com as crianças, a parte da comunicação é fundamental. E a gente vai falar de algumas estratégias de comunicação que vão facilitar bastante que as crianças consigam cumprir. Porque a maior parte, o maior peso, vem de ficar cobrando as crianças para fazer. O peso não vem da tarefa em si, mas é do filho, faz.
Mel, a cama, João, o prato. Filho, hoje é dia de buscar roupa, você tem que buscar. E é isso que a gente vai trabalhar amanhã para diminuir, tá bom? Um beijo e até amanhã.